Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, sua família e seu ministério. É o pastor André, nós estamos iniciando uma aula extra da matéria de Eclesiologia, Doutrina e História da Igreja, porque ela é bastante extensa, não é? E a gente está fazendo um resumo, mas mesmo assim ela vai ocupar uma aula a mais para a gente concluir aqui, pelo menos tentar concluir, né, o assunto dessa apostila. Eu reitero a necessidade e a importância que os irmãos leiam essa apostila com atenção, façam anotações, para que você possa estar inteirado acerca da história da igreja. E, obviamente, irmãos, essa apostila é apenas um resumo da história da igreja. Procure comprar obras sobre a história da igreja, eu tenho certeza que você vai ser enriquecido com essa história fantástica, fascinante e sobrenatural. A igreja só está de pé até os dias de hoje, porque o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. Portanto, nós somos a geração que precisa dar continuidade a esta obra, ou nós somos a geração que vai presenciar o arrebatamento desta igreja e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Mas enquanto o Senhor não buscar a sua igreja, é responsabilidade de cada um de nós levar adiante a obra de Deus. E como eu faria isso se eu não conhecesse a obra de Deus, não é? Então, por isso a história da igreja é tão importante. Nós já vamos partir aqui para o conteúdo, porque o conteúdo é extenso e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para mim e para a sua vida. Na página 74 da sua apostila, vai falar sobre os concílios ecumênicos da igreja. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um concílio. Um concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais, como doutrina, fé e costumes, né, na questão aí moral. Os concílios podem ser ecumênicos, plenários, nacionais, provinciais ou diocesano, dependendo do âmbito da abrangência. Então, aqui a gente já descobriu o que é um concílio. Na atualidade, nós chamamos de convenção, né? A convenção é a reunião de autoridades eclesiásticas para discutir assuntos concernentes à obra de Deus. Temos várias convenções no Brasil. No caso da Assembleia de Deus, nós temos duas grandes convenções, que são as convenções mães, né? Por que não dizer assim? Que a primeira é a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e esta convenção ela é gigantesca, tem centenas de milhares, né, de obreiros cadastrados, e a outra é a CONAMAD, que é a Convenção da Madureira, também é uma grande convenção, sem contar a SEMAD-SETA, né, do estado do Tocantins, e tantas outras convenções. A nossa convenção é a CONIMEGO, né, que é a Convenção Nacional de Obreiros e Ministros Evangélicos ah, no estado de Goiás, né? Essa é a nossa convenção local, a CONIMEGO, tá bom? Então, hoje, os concílios, desde então, recebem o nome de convenção. Existe ainda de algumas igrejas tradicionais, ainda com o nome de concílios, como é o caso da presbiteriana. Ela ainda faz concílios, né, usando este nome tradicional da igreja presbiteriana aí, né, que é uma igreja bastante tradicional. Vamos para a próxima página aqui, ainda na página 74. O primeiro concílio ocorreu em Jerusalém, conforme pode ser lido no livro de Atos, capítulo de número 15, quando os apóstolos se reuniram para tratar sobre os temas que estavam dividindo os primeiros cristãos. De um lado, os judaizantes, judeus convertidos, e do outro lado, os gentios convertidos. Quais conclusões que esse concílio chegou? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui quem está falando é um judeu, né? No caso, o pastor da igreja de Jerusalém, que era Tiago, ele está falando que cremos que seremos salvos. Seremos quem esses seremos? Os judeus convertidos.
pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como eles também, quem são eles? Os gentios. No caso, nós também somos gentios, né? Nós não temos a descendência judaica, portanto, somos gentios. E a primeira conclusão a que chegou é que quem salvaria era a graça, tanto para os judeus convertidos, quanto para os gentios convertidos. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Isso está registrado em Atos capítulo 15, versículo 20. Ou seja, o que foi preservado da lei de Moisés para a igreja cumprir é exatamente esses requisitos aí, né? Se abster dos ídolos, das contaminações dos ídolos, da fornicação, que é relação sexual ilícita, do que é sufocado. Você já viu aquelas pessoas que matam o frango torcendo o pescoço dele? Você pode até matar o frango assim, mas você depois tem que cortar o pescoço dele para que o sangue dele saia do seu corpo. Não é permitido comer sangue. Isso é uma lei, tanto no Antigo Testamento e foi preservada também no Novo Testamento. E comer sangue, que é a quarta colocação aí, que está aí em Atos, capítulo 15, versículo 20. Depois os irmãos, com o tempo, leia o capítulo 15 de Atos, que é muito importante, é o primeiro concílio da igreja. Ainda na página 74, Concílio Ecumênico de Nicéia, que aconteceu no ano de 325. 318 bispos participaram do concílio, né? 318 bispos, e o que eles discutiram? A ortodoxia da igreja, ou seja, o que a igreja entendia ser o ensinamento bíblico. Ortodoxia significa a igreja ser guiada pelo ensinamento bíblico sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos. Esses aí são os 4 pilares da teologia, né? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e anjos, seres angelicais. E aí, no caso, é a angiologia, que pode também falar sobre demônios, né? O arianismo. Ário era um bispo em Alexandria, Alexandria que fica no Egito, que negou que Cristo fosse Deus. Ário ensinava que Jesus era divino, mas de uma divindade subordinada ao Pai. Segundo Ário, Jesus era um homem que não tinha uma alma humana, já que em seu caso a alma tinha sido substituída pelo Logos, ou seja, o Verbo de Deus. Essa questão aqui, ela foi duramente combatida no Concílio de Nicéia, foi um dos principais motivos pelo qual o concílio foi convocado pelo imperador Constantino, que nós vimos na aula passada. E esse bispo da cidade egípcia de Alexandria, ele tinha uma tese, uma teoria, né, ou uma doutrina de que Jesus é Deus, mas ele não é da mesma essência de Deus. Ele é um Deus inferior ao Pai. Ele não é igual ao Pai. E isso causou tumulto na igreja, causou dissensões na igreja, e por causa disso foi convocado o primeiro concílio fora de Jerusalém, vamos dizer assim, né? E Ário, ele defendia veementemente essa posição. Isso é importante, irmãos, porque veja, nós estamos falando do ano 325 depois de Cristo, e nós estamos no ano de 2025. Portanto, nós estamos falando aí de 1.700 anos, né, de história. 1.700 anos de história. E até os dias de hoje, nós temos no nosso meio arianistas, né, que eram os seguidores de Ário. Aceita Testemunho de Jeová, ela defende o arianismo, por isso que ela fala Testemunho de Jeová, né, porque elas não reconhecem Jesus como sendo Deus. Nós temos também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também não aceita Jesus como sendo Deus. Ele é Deus, mas não igual ao Pai. Ele é uma classe inferior de Deus. E isso se coloca, vocês se lembram da aula
sobre os deuses do Egito, que eu ministrei outro dia, não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, está lá no entre os vídeos do canal, é só você procurar lá, está escrito Egiptologia, o título da aula. E lá eu falo sobre os deuses do Egito. E na mitologia egípcia, romana, grega e etc., os deuses tinham hierarquia. Tinha Deus mais poderoso do que outro Deus. Esse não é o caso da Trindade Divina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só que subsiste em três pessoas, né? Essa é a conclusão que foi chegada também no Concílio de Nicéia, de que Deus, ele é um único Deus que subsiste, ou seja, se apresenta em três pessoas diferentes, tá bom? Isso é muito importante, por quê? Porque nos nossos dias nós temos quem defende ainda as ideias de Ário, o bispo de Alexandria do ano 325. Conclusões a que chegaram, no caso aí do Concílio de Nicéia. O imperador usou de sua autoridade para que todos os bispos assinassem o documento final. Ário foi excomungado como herege. Excomungado significa, no nosso linguajar, excluído, né? Ele foi excluído da igreja. O bispo de Alexandria, que foi colocado no lugar de Ário, foi declarado o patriarca dos bispos das regiões da África do Norte e arredores. E o bispo de Roma, o legítimo líder emérito dos bispos ocidentais. Aqui vocês começam a perceber a disputa de poder que já começou logo quando Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do Estado romano, né? Aí começou uma avalanche de pessoas, como eu disse para os irmãos, e aí eles colocaram, como o norte da África era muito forte o cristianismo naquela região, desde o Egito até o Marrocos, né? Passando pela Líbia, pela Tunísia, enfim, vários países, eles eram muito fortes, eles eram muito influentes na igreja. E eles colocaram, então, o bispo de Alexandria como sendo o líder daquela regional da África, da região norte da África ali, de vários países africanos, né? E também o bispo, à época, aqui o texto não revela o nome dele, como sendo o bispo principal da parte ocidental da Europa, né? E isso também ficou colocado assim. Tem um outro concílio chamado Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 381. O segundo concílio ecumênico. O Concílio de Constantinopla reafirmou e até mesmo expandiu de maneira mais precisa a técnica, a ideia formulada pelo Concílio de Nicéia, de que Jesus é Deus. O sétimo concílio foi o Concílio de Éfeso, que foi datado no ano 431. O terceiro concílio ecumênico. Outra controvérsia começou quando Nestório, um dos mais importantes líderes eclesiásticos do V século, foi acusado de ensinar que as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, eram tão separadas a ponto de ele ser duas pessoas. Por essa razão, Maria deu à luz a natureza humana de Jesus, e não a sua natureza divina, que é eterna. Seus opositores argumentaram que, ainda que ela não tivesse originado a natureza eterna de Jesus, não se pode separar a natureza humana de Cristo da sua natureza divina. Aqui está outra questão que foi debatida duramente no início da igreja, aí no ano 431, de que Jesus tem uma só, um só personagem, vamos dizer assim. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não tem duas naturezas separadas, né? As duas naturezas subsistem na mesma pessoa, na pessoa de Jesus. O que aconteceu foi que quando Jesus encarnou, quando ele nasceu como um ser humano, o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 4, vai deixar muito claro
que Jesus abriu mão da sua divindade para viver como homem. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas não utilizou de forma reiterada os seus atributos divinos. Mesmo ele tendo direito a esses atributos, o texto diz: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se a forma de homem, e achado na forma de homem, foi obediente até morte e morte de cruz. E o texto conclui dizendo: pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, né, e o colocou, né, em um lugar alto, para que todo nome, né, ou melhor, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Depois os irmãos dão uma olhada lá no texto de Filipenses, capítulo 2. Pode começar a ler a partir do verso 1, né, que é importante, o porquê que Paulo revelou esta ação altruísta de Jesus de abrir mão da sua natureza divina para viver como homem, porque se ele vivesse como Deus, nós não seríamos capazes de imitá-lo. Agora, Nestor, ele tentou defender que Jesus tinha duas naturezas distintas. Maria deu origem apenas à natureza humana. Ora, se Maria deu origem à natureza humana, como que esse menino nasceu? Porque se ele tivesse uma natureza exclusivamente humana, é impossível uma criatura exclusivamente humana nascer sem a participação direta do macho, do pai. Não tem como, é impossível, né? O Espírito Santo foi quem gerou em Maria a Jesus Cristo. O texto é muito claro de Lucas capítulo 2, né? Então não há dúvidas quanto a isso. Porém, como eu gosto de frisar, a falta de informação que essas pessoas tinham faziam com que elas chegassem a conclusões precipitadas. Hoje nós temos acesso à informação. A nossa conclusão precipitada vai ser por nossa conta e risco, porque nós temos acesso à informação. O problema nosso é a famosa negligência, né? Voltando aqui para a página de número 80, nós temos o Credo dos Apóstolos. É algo importante que nós precisamos entender, é esta palavra credo, né? A gente usa essa expressão quando a gente admira de alguma coisa que alguém fez. A gente fala credo, né? Credo, em latim, significa creio, né? É a confissão de fé da pessoa, né? Aí, credo é uma expressão latim, tá bom? Só para esclarecer essa questão aí, porque tem muitas pessoas que acham que é pecado falar credo. Obviamente, quando a pessoa fala credo, ela está falando no contexto secular ou católico, né? Por isso que tem um problema em falar credo. Não é um linguajar mais adequado para o cristão, né? O cristão precisa moderar o seu linguajar, né? Tem muito cristão que gosta muito de exclamar Nossa Senhora, Ave Maria, né? São expressões pagãs e católicas, não são expressões evangélicas ou cristãs, né? É bom a gente deixar isso muito claro, porque a gente está falando sobre a história da igreja. Voltando aqui para a apostila, ainda na página 80, o texto litúrgico em uso é chamado de Credo dos Apóstolos, em que os apóstolos criam, e eles fizeram esse credo. Veja só o que está escrito: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob a ordem de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna em Jesus. Amém. Esse é o credo dos apóstolos. Existem vários credos, viu, apostólicos, mas esse aí
é um dos principais credos do apóstolo e ele basicamente está confessando crer na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele também está confessando que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus e um dia voltará, né, para julgar os vivos e os mortos. E também nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, nós cremos na comunhão dos santos, e essa crença ela é materializada através da Santa Ceia. Nós cremos na remissão dos pecados, que é obviamente pelo sangue de Jesus, e nós cremos na ressurreição do corpo para a vida eterna. Esse aí é o credo dos apóstolos, é no que nós cremos, e isso é uma declaração de fé. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Na página 84 vai falar sobre a Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição foi criada sob o pretexto de preservar a fé católica diante do crescimento das igrejas cristãs, chamada de heresias. A Inquisição foi uma das etapas mais sombrias da humanidade. A igreja, em nome de Jesus, perseguiam, prendiam e torturavam e matavam. Veja que curioso, irmãos. A igreja, até o ano 306, ela foi duramente perseguida. Muitas centenas de cristãos foram mortos pela sua fé em Cristo Jesus. Quando nós chegamos no ano 312, 313, quando Constantino se converte, sendo ele o imperador do Império Romano, já havia sido interrompida a perseguição aos cristãos no ano 306, e o imperador Constantino decreta que a religião oficial do Império Romano, a partir daquele momento, passaria a ser o cristianismo. E a partir de então, a igreja, como nós vimos na aula passada, passou a ter muitos privilégios, né? Os bispos, os clérigos, né? A hierarquia mais elevada da igreja, ela parou de pagar impostos, recebeu de volta os terrenos e as propriedades que haviam sido confiscadas. E é curioso que quando a igreja se achou no poder, logo depois da queda do Império Romano, que aconteceu no ano de 476, a igreja, com o poder na mão, passou a fazer o que os romanos faziam com a igreja. Passou a perseguir os seus dissidentes. Qualquer pessoa que declarasse algum tipo de fé diferente da igreja, do que a igreja pensava, essa pessoa era duramente perseguida, julgada, torturada e executada, né? Esse é o conhecido Tribunal do Santo Ofício, né? Ou da Santa Inquisição. Continuando ainda na página 84, conhecida popularmente como Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição era uma função da Igreja Católica. Na medida em que a Igreja foi organizando sua estrutura, estabeleceu também suas regras, que, com o tempo, foram organizadas no direito canônico. Os conflitos internos da Igreja deram origem ao policiamento do clero, sabendo que clero é a elite da Igreja Católica, sobre as pessoas. Uma investigação como disciplinar, mais tarde, usado no combate aos que eles chamavam de hereges, né? Ou chamavam de heresias. Então a igreja, quando conseguiu ter nas suas mãos o poder, ela passou a perseguir pessoas que porventura viessem a pensar contra, né, ou diferente das suas crenças e dos seus credos. A essa altura, o Papa já era o senhor da igreja e ele já determinava todas as coisas a partir de Roma, né? Novas interpretações religiosas passaram a assumir o papel de uma igreja que se distanciava de suas funções espirituais. Foi dessa forma que surgiram diversos grupos, como os joaquistas, os beguinos, os flagelados, os humilhados e etc. Veja bem, irmãos, aqui na apostila nós não temos quem são esses grupos. Você vai precisar fazer uma pesquisa. Pesquise sobre quem eram esses grupos históricos que foram muito importantes. Quais grupos históricos? Vou repetir: joaquistas, beguinos, os flagelados,
os humilhados, entre outros. É importante também estudar sobre esses grupos que tiveram a ousadia de enfrentar a Igreja Católica. A doutrina chamada pela Igreja de herética, mais conhecida, foi a dos cátaros, tá bom? Pesquisa sobre quem foram os cátaros também, que se desenvolveu na França, no norte da Itália e norte da Alemanha, durante o século XI, ou seja, por volta de 1100, né? Os cátaros tinham uma igreja organizada e pregavam uma vida simples, defendia a castidade, jejum e eram vegetarianos. Que mal essas pessoas faziam para a igreja, mas eles foram duramente perseguidos. Lembrando, meus irmãos, que a Igreja Católica nessa época tinha exército. Ela tinha literalmente exércitos, porque os reis de toda a Europa eram católicos e eles serviam ao Papa. Portanto, se houvesse um levante na França, o rei francês ele tinha por obrigação de ceder o seu exército para Roma combater aqueles dissidentes chamados de hereges naquele lugar. Então veja o poder que a igreja tomou, né? Um poder absurdamente grande. Página 86. As atividades inquisidoras do episcopado se intensificaram, com o apoio de diversos reinos contra as doutrinas não autorizadas pela Igreja de Roma. O castigo adotado foi a da fogueira, com o delito de lesa majestade divina, considerado o mais grave crime que poderia ser cometido por uma pessoa. No entanto, os bispos da igreja não conseguiram controlar a situação. Em 1216, o Papa Inocêncio III elegeu São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, presidente de um tribunal especial em Toulouse, na França. As decisões do Papa tinham como base as determinações do Quarto Concílio de Latrão, que aconteceu em 1215. Então veja que foi aumentando a opressão e a perseguição na medida que o tempo foi passando. A igreja foi aumentando o seu poder para destruir, para aniquilar os seus opositores. E é interessante que muitos cristãos foram mortos na fogueira. Eu penso que você leu a apostila até a aula anterior, onde fala de Policarpo. Policarpo foi um dos muitos que foram queimados na fogueira por não negar a fé em Jesus. Agora, a Igreja Católica é quem passa a queimar as pessoas vivas, né? Veja que mudança de postura com a chegada do poder nas suas mãos, né? O homem, você costuma dizer que você conhece a pessoa quando você dá poder para ela, né? Aí você vai conhecer essa pessoa. E a Igreja Católica, infelizmente, se revelou uma tirana na história da humanidade. Ainda na página 86, estabeleceram regras e sustento doutrinário para a Inquisição, que foi chamada de Inquisição Delegada, presidida e executada por membros da Igreja. Dessa forma, outros tribunais foram criados ligados à Santa Sé. A Santa Sé é a sede do Papa, né, lá em Roma. A estrutura definitiva do Santo Ofício foi delineada no Concílio de Toulouse, em 1229, e consolidada em 1231 pela bula papal do Papa Gregório IX. Vamos continuar aqui a história. Os chamados inquisidores ou delegados, geralmente dominicanos ou franciscanos, passaram a agir com a eficácia, embora ainda existisse a ação inquiridora dos bispos. Os tribunais eram subordinados ao Papa, mas agiam com relativa autonomia. No entanto, tornou-se evidente a necessidade de se criar uma coordenação geral das atividades dos tribunais. Por quê? Porque eles passaram a exacerbar a sua autoridade e o seu poder. Dessa forma, o Papa Urbano IV cria, em 1263, o cargo de Inquisidor Geral,
que passou a controlar todos os tribunais da Inquisição. Um dos maiores direitos que foram criados durante este período sombrio da Igreja foi o direito canônico. Existiam advogados, né, formados no direito canônico. Existiam os formados em teologia e os formados em direito canônico, né, justamente para dar base às suas atrocidades, né? Na página 87, irmãos. Apesar de ter sido um instrumento útil e poderoso no combate aos chamados hereges, o Tribunal da Inquisição, por suas ações cruéis e injustas, comprometeu a imagem de uma igreja que pregava caridade, amor ao próximo e justiça. A repercussão de sua atividade e a poder da Inquisição foi muito grande e se baseava na ideia implantada a partir do papado de Gregório VII, de que o Papa era o representante de Deus na Terra. Tá vendo que ele se considerava o representante de Deus na Terra e todas as pessoas tinham que obedecê-lo em tudo. Ele estava no mundo como guarda supremo da fé, para velar pela humanidade, com o poder de investir, ou melhor, de intervir nas relações sociais, políticas e religiosas. Qualquer resistência poderia ser aniquilada por ele. Por quê? Repito, porque ele tinha exércitos à sua disposição. Durante o século XIII, a Igreja se considerava no auge do seu domínio secular. O Papa era o senhor dos corpos e das almas, e tinha poder sobre o bem e o mal. Seus emissários, representantes e inquisidores, não executavam diretamente as torturas ou sentenças de morte, embora estivessem presentes em todos esses atos. Eles faziam ali uma espécie de jogo político, né? Eles acusavam as pessoas de crimes, e obviamente esses crimes eram relacionados à fé, e eles colocavam essas pessoas que viravam réus na mão dos tribunais locais. Esses tribunais é quem julgava, né, e executava a pena sobre aquela pessoa, mas obviamente sob a supervisão dos bispos inquisidores, né? Às vezes o juiz não queria dar aquela pena, talvez pena de morte, para uma pessoa que fez algo banal, né? Mas eles tinham que fazer. Por quê? Porque havia uma supervisão dos bispos, dos inquisidores, para que fizesse-se a vontade do Papa. Após os interrogatórios, os réus eram entregues ao Estado, às autoridades civis, e sob a coação do poder da Igreja, eram obrigados a cumprir as penas determinadas aos réus. Caso contrário, também seriam considerados hereges e submetidos ao tribunal. A pressão era muito grande, pois o Papa tinha poder de interditar uma cidade inteira, como caso seu governante não seguisse as suas ordens. Era um poder absurdo que era detido pelos papas desta época. Página 88. O que significaria que no local os sacramentos da igreja não seriam mais ministrados e, consequentemente, todos os seus habitantes teriam suas almas ardendo no purgatório. Os acusados deixavam de ter direito aos sacramentos e, se reagissem de forma agressiva, as autoridades civis eram obrigadas a intervir. Esse tipo de interdição era simplesmente deixar de ministrar os sacramentos sobre aquela população, sobre aquela cidade. E quais são os sacramentos? O batismo e a Santa Ceia, né? E como eles consideram até hoje o batismo e a Santa Ceia como sacramento, o que é sacramento? Sacramento é algo sagrado. A pessoa que foi batizada, ela não perde a sua salvação. A pessoa que participa da hóstia, que é a ceia católica, não perde a sua salvação. A salvação dessas pessoas está baseada em sacramentos. Para nós que somos cristãos evangélicos ou protestantes,
esses cerimoniais não são sacramentos, eles são ordenanças. Obviamente, é necessário cumprir a ordenança, porque a ordenança é uma ordem. É uma ordem, é um mandamento, não é? E a gente obedece. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos instruiu a fazer dessa maneira. Nós temos aí pelo menos 3 ordenanças importantes. Primeiro, estudar, conhecer a palavra e de fazer discípulo de todas as nações. Depois, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, participando, tendo comunhão na Santa Ceia do Senhor, que representa a comunhão entre o homem e Deus, e o homem e o seu semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. As execuções geralmente ocorriam em dias de festas religiosas e eram precedidas pelos autos de fé. Celebrava-se uma missa e se fazia a leitura das sentenças. As execuções eram públicas, ao mesmo tempo uma prestação de contas da igreja e um alerta para as outras pessoas não cometerem os mesmos crimes. Não existia um limite de idade ou sexo para só ser submetido à Inquisição e às torturas. Não importa quem fosse essa pessoa, podia ser homem, mulher, adolescente, criança. Se eles entenderam que elas violaram as leis sagradas da Santa Sé, elas seriam submetidas a julgamentos, geralmente eram condenadas e geralmente essa pena era de morte. Não era sempre que a pena era de morte, tá bom? Mas a maioria acabava dessa forma, acabava como pena de morte. Então, a igreja que foi perseguida, julgada e condenada pela sua fé, agora persegue, julga e condena pela sua autoridade, né? Ou seja, eles deixaram a fé de lado. Louvado seja Deus. Página 91. A Inquisição contra a ciência. Muitos cientistas enfrentavam ameaças de Inquisição para escapar dos olhares vigilantes de Roma. Leonardo da Vinci, por exemplo, escondeu seus projetos de todos que o rodeavam, exceto seus discípulos mais próximos. Com a mesma preocupação, Nicolau Copérnico deixou de publicar seu estudo sobre a astronomia. Os que desafiavam o papado sentiram as diferenças que haviam entre fé católica e a ciência. A ciência era praticamente proibida na Idade Média, né? Veja só, no fim do século XVII, Giordano Bruno foi executado por suas obras que ele dizia ser herética. Ele dizia quem? A Santa Sé, né? Tornando-se o primeiro mártir da ciência. O caso mais famoso foi do italiano Galileu Galilei, considerado o pai da ciência moderna. Ele só escapou da morte ao pedir perdão ao Vaticano por ter afirmado que a Terra é que girava em torno do Sol, e não o contrário, como afirmava a igreja de então. Galileu Galilei, eu acho que todo mundo já ouviu falar desse cientista, ele é considerado o pai da ciência moderna, e ele, usando uma invenção de Copérnico, que era o telescópio, né? Copérnico inventou a luneta, e Galileu Galilei aperfeiçoou, transformando isso em um telescópio, no final do século XVII. E ele chegou à conclusão, depois das observações do espaço que ele havia feito, de que a Terra não era o centro do universo, como a igreja afirmava. A Terra girava em torno do Sol. A igreja afirmava o contrário, que o Sol é que girava em torno da Terra. E por isso ele foi condenado à fogueira. Ele só escapou da fogueira porque ele se retratou, ele pediu perdão. E aí então ele foi condenado a viver na pobreza o resto da sua vida. Ele pagou um preço muito alto. Não foi queimado na fogueira, mas pagou um preço altíssimo ao ser condenado a viver na pobreza. Então esse povo, eles não brincavam, eles eram implacáveis nas suas condenações. A primeira visitação do ofício no Brasil foi em 1591. Foram processados 245 novos católicos, todos sob a acusação de praticarem o judaísmo ou crença. Entre 1649
em 1748, cerca de 20 brasileiros foram condenados à morte pela Inquisição em Lisboa. Eles pegavam os brasileiros que eram acusados de heresia ou de qualquer outro crime, inclusive de ser judeu, né? E eles eram levados para Lisboa, né? E lá em Lisboa eles eram julgados e condenados. Mas no Brasil houve também execuções, né, por enforcamento de alguns cristãos vindo da França. Né? Alguns cristãos fugindo da perseguição da França veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles foram encontrados e executados na praia da Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. Né? Existiram mortes por execução da Santa Inquisição aqui no território brasileiro, mas muitos foram lá em Portugal, que foram julgados e foram condenados. Louvado seja Deus. 93 a página. O pedido de perdão da Igreja Católica. No dia 15 de março do ano 2000, o Papa João Paulo II, no documento Memória e Reconciliação, a Igreja e as culpas do passado, agrupando os pecados cometidos pela Igreja, como o da Inquisição, outros que cometeu no passado, quando levada pelo seu crescente poder temporal. Foi intolerante, opressora e até mesmo corrupta. Conclusão. Permaneceu um grupo pequeno e isolado, que desafiou sua própria vida e mantiveram a fé cristã por toda a Idade Média, até o século XV, ou melhor, século XVI, quando um reavivamento do Ocidente, conhecido como Reforma Protestante, sacudiu os alicerces da Igreja Católica Romana, e este pequeno grupo nunca aceitaram a mediação do Papa. Sempre houveram pessoas que não aceitavam o jugo da Igreja Católica. Sempre houveram, em todas as épocas. Em épocas haviam mais pessoas e outras épocas menos pessoas. Essas pessoas eram duramente perseguidas, castigadas e até mortas, mas não abriam mão da sua fé. Então, Deus sempre tem os seus remanescentes. A pergunta é, será se na perseguição que a gente tem vivido atualmente, o Senhor pode contar com algum remanescente? Lembrando só, meus irmãos, abrindo rapidamente um parênteses aqui, hoje a gente vive muito uma questão da esquerda com a direita. A maioria das pessoas pensam que esta ideia de esquerda e direita é apenas na área da política. Engana-se quem pensa dessa maneira. A esquerda, ela tem uma ideologia, ou seja, uma forma de pensar, uma forma de agir que vai frontalmente contra os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. E por que esses movimentos surgiram? Esses movimentos surgiram justamente por conta da alta opressão da Igreja Católica. A Igreja Católica, com a sua grande opressão, fez com que alguns pensadores na Itália, na França, né, como Voltaire, né, como o próprio Leonardo da Vinci, vários pensadores da época, eles começassem a escrever e a divulgar pensamentos que não eram religiosos, chamados ateus, que não acreditavam em Deus. E eles passaram a não acreditar em Deus por ver a maldade que a Igreja Católica causava, né, para a população em geral, não permitindo, por exemplo, que a medicina e a ciência se desenvolvesse. Então veja que nós estamos falando de algo de mais de 500 anos. Mais de 500 anos. Esse negócio de esquerda e de direita não é de agora. Agora, as pessoas, por causa das redes sociais, têm tido mais acesso, porém de forma bastante distorcida do que realmente representa esquerda e direita. A direita são os considerados conservadores, ou seja, eles preferem conservar aquilo que eles aprenderam com seus pais, né? Religião, família, pátria, liberdade, direito de expressão, né? Direito de culto, contra aborto, são pautas da direita, ou seja, dos conservadores. A pauta da esquerda já defende a liberação de drogas, defende o aborto, defende a homossexualidade,
né? Defende a vitimização do criminoso, é contra Deus, é contra a pátria, é contra a família, né? Ela é contra tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a ser. Por isso que nós devemos ser contra a esquerda. Eu admiro de muitos crentes que votam na esquerda. E quando você vota na esquerda, você está dando a eles autonomia e autoridade para agir. E não pense vocês que eles agem através de leis que eles decretam, e eles de fato fazem isso, não é? Mas eles agem nos bastidores, através de desenhos, de propagandas, de informações subliminares, que às vezes o adulto não entende, mas a criança entende, e ele começa a mudar o pensamento. Por que vocês acham que a nossa geração está enfrentando uma crise tão grande com os nossos filhos? Por que os nossos filhos têm sido tão rebeldes? É verdade que na antiguidade os filhos eram rebeldes, mas havia um mínimo de temor, de respeito pela figura paterna e materna. Hoje em dia quase que não existe mais. Isso é consequência da infiltração dessa ideologia na mente das crianças. Isso vem através até das creches, porque eles investiram muito em conhecimento e eles conseguiram dominar as universidades. A maioria dos formandos, curso superior que sai das universidades, eles saem com pensamentos de esquerda, e também é chamado de progressista ou socialista, até mesmo comunista. Tudo faz parte do mesmo saco. E essas pessoas não estão para brincadeira. Elas são verdadeiras ferramentas na mão de Satanás para destruir a fé cristã, com o argumento desonesto de que a igreja é opressora. Mas quando eles falam isso, eles estão falando da igreja católica de 500 anos atrás, tá bom? Não é da igreja evangélica. A igreja evangélica não oprime ninguém. A igreja evangélica prega a verdade. Ela ama o pecador e odeia o pecado, como a Bíblia nos ensina, tá bom? Mas não há opressão. Essa alegação, ela vem justamente de um período em que a própria sociedade se revoltou contra isso e surgiram os reformadores, os protestantes, que depois passaram a ser chamados de evangélicos, né? E isso aconteceu há 500 anos atrás, em 1517, tá? A gente vai ver isso agora na frente aqui. Voltando aqui para a apostila, página 94, falar sobre a Reforma Protestante. Reforma Protestante é o nome dado ao movimento liderado por Martinho Lutero, com o objetivo da renovação da Igreja Católica, tendo ocorrido no século XVI na Alemanha. E lembrando que Martinho Lutero era um monge alemão. A venda de indulgências é uma coisa que Martinho Lutero bateu muito contra. Começou a incomodar pessoas dentro da igreja, que sabiam que o único interesse era a arrecadação de fundos para a construção de grandes catedrais. As autoridades eclesiásticas que impuseram às pessoas a compra de indulgências não estavam preocupadas com suas almas, mas sim com o que podiam pagar. Enquanto o espírito da reforma e da independência despertava na Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção de Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Irmãos, se você não conhece a história de Martinho Lutero, passe a conhecer, pesquise sobre Martinho Lutero. Existem filmes muito bons, inclusive, né? O filme de Martinho Lutero é um filme bom. Existem livros sobre a vida e a obra de Martinho Lutero, e todo crente precisa conhecer a história da Reforma Protestante. E foi a partir da Reforma Protestante que surgiram os evangélicos, né? Chamados de protestantes. Por que protestantes? Porque protestavam contra esse poder desenfreado da Igreja Católica, essa venda de indulgências. Os irmãos sabem o que é venda de indulgências, né? Você cometia um pecado e você confessava isso para o padre e ele fixava uma multa, um valor que você tinha que pagar para ter o seu pecado perdoado. E até se uma pessoa
um parente, um ente querido seu tivesse cometido um pecado e não tivesse confessado esse pecado a tempo de vida, você poderia confessar esse pecado pela pessoa que já havia morrido, pagava a indulgência desta pessoa e ela era tirada do purgatório, que é uma crença atual ainda da Igreja Católica, uma região que as pessoas vão para purgar, para expelir os seus pecados. Elas ficam ali até ter as suas almas purificadas, somente depois elas entram no céu. Essa é uma heresia da Igreja Católica, né? Vamos ver aqui sobre o Papa Leão X, ainda na página 94. Lembrando que nós estamos agora, se não estou enganado, com o Papa Leão XIV, né? Que é o Papa que assumiu há cerca de um mês. Em razão da necessidade de angariar vultuosas somas para terminar a Basílica de São Pedro, permitiu que um enviado seu, João Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, as quais diziam possuírem a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos ou parentes mortos em cujo nome fosse as bulas compradas. Bulas, irmãos, hoje nós temos bula de remédio, né? Mas bula é um escrito do Papa. O Papa, ele produz um escrito e ele envia esse escrito para as igrejas, para as paróquias, e os padres dessas paróquias ou dioceses leem essa bula para os seus fiéis. E isso é a pregação, é a mensagem dirigida aos seus fiéis. Então, João Tetzel, ele vendia essas bulas, né, esses panfletos, e a pessoa que comprava esse panfleto tinha o seu pecado perdoado. Ela podia comprar no nome do pai, da mãe, do avô, da avó que já havia morrido, e eles também seriam perdoados dos seus pecados e seriam salvos do purgatório. Imagina que isso beira até uma piada, né? Mas isso é história. E o Papa Leão X, que foi um dos responsáveis por concluir a Basílica de São Pedro, onde hoje o Papa reside, né? Ele que começou a vender essas bulas através de seus comandados, e isso gerou uma vultuosa soma de dinheiro para concluir a Capela Sistina, né, a Basílica de São Pedro, bem como outras obras em outras cidades da Europa. Mas, por outro lado, também levantou suspeita e críticas e protestos de pessoas que tiveram o mínimo de entendimento. Nessa época, a Bíblia não era acessível, era proibido uma pessoa que não fosse clériga ler a Bíblia, né? Uma pessoa que não fosse um padre, um monge, ele era proibido de ler a Bíblia. E Martinho Lutero era um monge, portanto, ele tinha autorização para ler. E quando ele abre a Bíblia em Romanos, no capítulo 1, lá no verso de número 18, que fala, mas o justo viverá da fé, ele falou, então por que eu preciso pagar indulgência? Por que eu preciso pagar pelos meus pecados se Jesus já pagou? E então ele começou a questionar os métodos da Igreja Católica. Por isso que o movimento ficou chamado movimento protestante. Por quê? Porque começaram a protestar contra os desmandos da Igreja Católica. Ao comprar as bulas, os pecados eram perdoados sem necessidade de confissão nem absolvição pelo sacerdote. Tetzel fazia essa afirmação ao povo. Olha o que ele dizia. Tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Lutero, por sua vez, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgências, denunciando como falso ensino. Página 95. A faísca da reforma veio em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências para a construção da Basílica de São Pedro em Roma estava a todo vapor. Diante disso, Lutero resolveu protestar, publicando suas 95 teses condenando o uso das indulgências. As teses de Martinho Lutero não giram apenas em torno das indulgências. É uma das principais causas dele ter escrevido as suas teses, mas não é a única, tá? Inclusive, se você pesquisar, você encontra as 95 teses de Martinho Lutero. Eu não sei se eu tenho aqui, eu provavelmente tenho essas 95 teses.
Se algum irmão tiver interesse de ler essas 95 teses, me procure, eu passo para você em PDF, tá bom? Ainda na página 95. A resposta do Papa Leão X veio na bula Insurge Domini, ameaçando Lutero de excomunhão, mas já era tarde demais, pois as teses de Lutero já haviam sido distribuídas por toda a Alemanha. Lutero então foi chamado a comparecer à dieta de Worms, que fica na Alemanha também, para se retratar. Porém, ele respondeu: não posso retratar-me de nada do que disse, pois a minha consciência se submetia às Escrituras. O marco inicial da Reforma. A data exata fixada pelos historiadores como o início da Grande Reforma foi registrada como sendo em 31 de outubro de 1517. Na manhã desse dia, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase sempre todas relacionadas com a venda de indulgências. Porém, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Os dirigentes da igreja procuravam em vão restringir e lisonjear Martinho Lutero. Ele, porém, permaneceu firme, e os ataques que lhe dirigiam apenas serviam para tornar mais absoluta sua oposição às doutrinas que não tinham apoio nas Sagradas Escrituras. Página 96. O protesto de Lutero contra a Igreja Romana foi fundamental. A graça de Deus era a graça de Deus. Não podia ser comprada, vendida ou parcelada em indulgências. Se o Papa tem o controle sobre as almas do purgatório, por que ele não abre os portões e as deixa sair? Ironizava Lutero. O papado, que é de origem humana e não divina, havia se apropriado indevidamente de uma prerrogativa que pertencia somente a Deus, como a salvação ou a condenação das almas. A igreja tornava-se um fim em si mesmo. Irmãos, essa informação não está na sua apostila, mas eu achei importante colocar aqui. Se você quiser depois eu posso te passar essa informação em PDF. Essa engenhoca aí é a imprensa de Gutenberg. Foi desenvolvida entre os anos 439 e 440 a partir da confecção e combinação de tipos móveis, símbolos gráficos moldados em chumbo, que eram passados em tinta à base de óleo, de linhaça e impressos em papel por meio de uma prensa, movimentada por uma barra de madeira. Não parece muito, mas esta engenhoca mudou o mundo, mudou os rumos da humanidade. Por quê? Porque até então, todo o material gráfico, todo livro, ele era escrito à mão, e isso demorava uma eternidade. E eram pouquíssimas pessoas que tinham disposição para escrever. Com a prensa, Gutenberg conseguiu produzir em série os livros, página por página, era colocado ali, frente e verso, e era prensada, né? Eles fizeram o alfabeto em letras de chumbo, e esse alfabeto foi fixado numa parte da chapa, e na outra colocava-se a folha. Passava-se tinta nas pecinhas de chumbo, e depois disso ela era prensada sobre aquela folha de papel. Diga-se de passagem que a folha de papel que nós conhecemos foi inventada pelos chineses, né? Eu vou passar para os irmãos aqui alguns personagens que marcaram a história da igreja. Eles também não estão na sua apostila, mas eu achei interessante passar para os irmãos. Esta figura que você está vendo aí se trata de Nikolaus Luind von Zinzendorf, conhecido como Conde de Zinzendorf. Foi o homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de perseguidos religiosos na Europa, alavancando assim a obra missionária tão aquecida naquela época. Ele amava profundamente a obra missionária e, como poucos líderes da história, entendeu a importância de missões como a tarefa prioritária da igreja. Com seu exemplo, foi capaz de levar a sua comunidade a abraçar o empreendimento missionário, enviando ao longo dos anos
mais de 200 missionários para todos os continentes. Conde de Zinzendorf inclusive uma pessoa também que é digna de ser pesquisada. Começou o seu ministério ainda na escola, criança, criou ali um grupo de oração, um grupo de leitura, e como ele era de uma família rica, ele era né, e se tornou um conde posteriormente, ele tinha bens materiais, ele usou esses bens materiais para financiar o envio de missionários para todas as partes do mundo. É reconhecido que foi a partir de Conde de Zinzendorf que esse movimento pentecostal que dura até hoje foi iniciado, né? Ali por volta do ano de 1700 e alguma coisa. Ele, com ainda criança e depois de adulto também, foi um grande enviador de missionários que alcançaram vários continentes e milhares de pessoas se renderam aos pés de Jesus através da obra de Zinzendorf. Às vezes você nunca ouviu falar do Conde de Zinzendorf, não é? Mas ele é uma pessoa central na missão da igreja em evangelizar os povos ainda não alcançados, né? Vamos ver mais um personagem aqui. Este aqui, irmão, se trata de Joe Wesley e o movimento metodista. Reverendo Nathaniel Garcia Marques diz o seguinte: se teu coração é como o meu, dá-me tua mão. E foi Joe Wesley quem falou. Vocês lembram daquele corinho antigo da Assembleia de Deus? Se o teu coração é igual ao meu, dai a mão, e meu irmão será. Partiu desse grande homem, pregador do evangelho, chamado Joe Wesley. Imagina um país numa profunda crise social, operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome. Imagina milhares de crianças em idade escolar trabalhando e morrendo de chaga e frio. Imagine, por outro lado, uma casta de nobres a quem se ortogou o poder sobre os meios de produção e sobre os seres humanos, e sobre todos esses, o poder de conceder e privar todos os seres viventes dos meios de subsistência, direito único do rei. Nesse contexto foi que surgiu o movimento metodista. Deu-se na Inglaterra no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, tinha o Joe Wesley e o Carlos Wesley, passaram a se reunir para o cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e aos enfermos. John Wesley iniciou o metodismo, com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à religião oficial anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como Clube Santo, marcou sua identidade pelo método dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os pesos e etc. Por causa dessa organização, esse grupo foi apelidado de metodista, porque eles tinham método de trabalho. Esse outro homem aqui é outro ilustre, né, obreiro da obra de Deus. David Livingstone, né, ele viveu entre 1813 e 1873. Foi um missionário e explorador escocês. A propósito, o conde de Zinzendorf, ele era do país de Gales, tá? Eu não falei isso. E o Joe Wesley, obviamente, de Londres, né, na Inglaterra. É explorador escocês que introduziu o cristianismo moderno na África e contribuiu para a integração do continente africano ao resto do mundo. David Livingstone nasceu na cidadezinha de Blantyre, na Escócia, no dia 19 de março de 1813. Filho de um modesto comerciante de chá, com apenas 10 anos de idade, já precisava trabalhar. Durante longas horas diárias, dividia sua atenção entre a máquina de enrolar fios e uma gramática de latim, escondia do seu contramestre. Às 8 horas da noite, terminada a jornada de trabalho, ele ia para a escola noturna. Esse personagem, ele trabalhava 16 horas por dia, e quando terminava o seu trabalho, que era cansativo, nós estamos falando aqui, irmãos, da Revolução Industrial. Na escola secular a gente estuda a Revolução Industrial, quando começou a inventar as máquinas.
E essas máquinas, elas trabalhavam sem parar. Porém, tinha que ter operários para operar essas máquinas. Como, por exemplo, colocar o material que essa máquina iria fazer, por exemplo, tecido, né? Inclusive o tecido de Oxford, né? Que é a universidade mais conceituada da Inglaterra, tem o nome. Ah, e ele ia para a escola estudar. E a gente, às vezes, chega em casa 3, 4 horas da tarde e tem preguiça de pegar um livro, uma Bíblia para estudar. Veja só, irmãos, a diferença das nossas gerações. E depois a gente pergunta por que, que a nossa geração está da forma que está, né? Obviamente tem motivos. A gente não tem feito como os nossos antepassados fizeram. Fascinado pelas histórias do médico e missionário Gustav, que se aventurou na China em 1836, decide estudar medicina em Glasgow. Escreveu uma longa carta à Sociedade Missionária de Londres, explicando seus objetivos e oferecendo seus serviços. A resposta veio rápida, e em outubro de 1838 foi convidado a ir a Londres, lembrando que ele era da Escócia, que é um país vizinho, né, da Inglaterra, para assistir um curso sobre as atividades missionárias. Em 1840, a Guerra do Ópio entre a Inglaterra e a China impediu a partida de Livingstone para este país. O sonho dele era ir fazer missões na China, mas a China estava em guerra contra a Inglaterra nessa época. Em novembro desse mesmo ano, recebe o diploma de médico e é ordenado missionário. Ouve atentamente o relatório do explorador Robert Muffat, recentemente chegado da África, e é então designado para prestar serviço naquele continente. Parte para a cidade do Cabo, onde permanece um mês. Em 1841, com 28 anos, na Baculanand, atual Botsuana, no interior da África, no posto avançado da Sociedade Missionária. Dali deveria partir em direção às terras desconhecidas. Em 1841, com 28 anos, chega a Kurumã, na Bechuanaland, atual Botsuana, no interior da África, no posto avançado da Sociedade Missionária. Dali deveria partir em direção às terras desconhecidas. A história de David Livingstone, ela é fascinante. Eu acredito que tem até um filmezinho dele que fizeram no YouTube. Se você procurar lá, você pega o nome dele ali, David Livingstone, e você vai pesquisar no YouTube, você vai encontrar uma biografia rápida de David Livingstone. A parte que mais me chama a atenção são duas situações na vida de David Livingstone, mas eu vou contar apenas a última. Quando ele morre, ele é levado para ser sepultado no cemitério de Londres. E quando ele chegou lá, houve um cortejo gigantesco. Pessoas vieram de todos os lugares para acompanhar o sepultamento daquele que era considerado um herói nacional pelo seu trabalho prestado no interior da África, tanto como missionário quanto cartógrafo, né? E um jornalista relatou um fato curioso durante o cortejo desse velório, que um homem estava sentado na calçada chorando como uma criança. E o repórter se aproximou e perguntou por que ele chorava, se ele era parente do morto. E ele disse: não, eu não sou parente dele, mas eu fui amigo dele muitos anos. Nós crescemos juntos, frequentamos a mesma tecelagem, trabalhamos lado a lado por muito tempo e ele ia para a escola dominical junto comigo. Só que chegou um momento que eu abandonei a minha fé e ele continuou abraçado com a sua fé. E hoje ele é sepultado com muitas honras, porque ele fez por merecer. E eu, quando morrer, não serei lembrado por ninguém. Esse era o motivo do choro daquele homem desconhecido e nem o nome dele foi citado. Isso é uma reflexão, irmãos, para nós, cristãos da atualidade. Quando nós partirmos, se porventura não for no arrebatamento, será se o nosso nome vai ser digno de ser mencionado por alguém no futuro? Será se alguém vai se dar o trabalho de pegar um papel e uma caneta e escrever algumas frases sobre as nossas vidas, sobre o que fizemos, sobre algum legado que deixamos? Ou será que se seremos apenas esquecidos, como a mais esmagadora maioria das pessoas o são?
esmagadora maioria das pessoas. Se você chegar no cemitério de Aparecida, lá tem milhares de túmulos. E se tiver ali uma meia dúzia de túmulos de pessoas que têm alguma memória gravada na sua lápide de que ele foi relevante para a sociedade, ou para a igreja, ou para o país, uma meia dúzia é muito, talvez não tenha. Eu de cabeça só me lembro de um túmulo ali no cemitério de Aparecida que tem uma inscrição, né? Então veja, eu e você, é óbvio que o nosso nome ele tem que ser lembrado por Deus, mas também pelas pessoas, se é que nós estamos fazendo alguma diferença na vida dessas pessoas. Eu espero, sinceramente e humildemente, estar sendo de alguma forma relevante para a sua vida. Que eu possa de alguma maneira te motivar a estudar, a pesquisar, a crescer na graça e no conhecimento, para que você se torne um crente ativo e reativo e seja bênção para a sua casa, para a sua igreja e para a sociedade que você vive. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério e não desista, irmão. Nós já estamos chegando quase na metade do curso. Tenha perseverança, passa muito rápido, nós já estamos chegando quase na metade do curso. Portanto, tenha perseverança e eu tenho certeza que você vai ser um vencedor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.